Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês para bater um papo, trazer uma reflexão, um olhar de inclusão. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização à cura. E aqui no canal no YouTube nós temos palestras, evangelhos, temos muito conteúdo interessante, bacana para você navegar, se informar, se instruir, desmistificar alguns conceitos equivocados ligados à psicologia, à espiritualidade, as conexões do Mestre Jesus, tudo com base na doutrina espírita, fundamentada nos ensinamentos de Allan Kardec. Então, nosso canal aqui hoje, no nosso bate-papo, nós vamos trazer um tema muito interessante, que é o preço do medo. Quem não se arrisca, não vive. E aí eu já começo com uma pergunta. Quantas vezes você deixou de fazer algo, de tomar uma atitude, uma ação ou iniciar uma tarefa por medo? O medo, muitas vezes, ele nos sinaliza algo real, algo que nós devemos prestar atenção e tomar cuidado. O medo, ele é um sentimento primário que ele está interligado no nosso instinto. Desde as eras pré-históricas, lá no desenvolvimento dos nossos primeiros habitantes aqui na Terra, no planeta Terra. Então, o medo, ele trazia uma proteção, então o medo do perigo, o medo de ser atacado, trazia um instinto de sobrevivência. Mas falando lá no início da nossa civilização, se o medo fizessem eles paralisar, eles não agir, eles não morreriam por ser atacados, mas eles morreriam por não ter alimentos, por não ter como sobreviver sem ter recursos. Então o medo, ele sinaliza perigos, mas ele também pode ser paralisante, ele pode ser um bloqueador. E se a gente se conecta e fica só no instinto, a gente não vive, a gente apenas sobrevive. E essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Quem não se arrisca, sobrevive e não vive. E aí eu quero trazer um olhar de inclusão para os riscos, né? Hoje pela manhã a nossa dirigente trouxe um áudio muito enriquecedor para que a gente possa ampliar a nossa mente, as nossas conexões, e eu vou trazer isso aqui para vocês. Quantas vezes, por medo do risco de não dar certo, de não conseguir, de não acertar ou aceitar os desafios, nós nos bloqueamos, nós nos sabotamos e nós deixamos de viver coisas extraordinárias. Eu tenho certeza que se você parar um pouquinho aí e ver, falar, nossa, eu tenho uma situação que eu enfrentei, que eu fui lá com medo, com insegurança, com angústia, e deu certo, e no final deu certo. Então, quem não se arrisca, não vive as possibilidades, o desenvolvimento, o desabrochar, o crescimento que a vida como ela nos proporciona e nos amplia os horizontes. Então, quem não corre o risco de buscar um crescimento, o sucesso, pode ficar na ilusão do eu podia, eu devia, bloqueado e fechado. Então, assim, se você for ver histórias de pessoas de sucesso aqui na nossa humanidade, todos eles tiveram que enfrentar os riscos de viver. E o primeiro risco é a gente enfrentar nós mesmos. Como que eu vou lidar? Vocês sabiam que tem uma linha de estudo que o medo do ser humano não é do fracasso, das dificuldades, porque isso é um padrão muito vivenciado por a humanidade, os nossos ancestrais, vários povos que já existiram aqui na Terra,
Muitas vezes o medo é do sucesso, o medo é do crescimento. E aí eu faço o quê? Se eu tenho sucesso, se o negócio acontece, se eu tenho a realização, eu vou reclamar do quê? Eu vou fazer o que com isso? E se eu não tiver mais como barganhar, como manipular, como ser o mimizento, o coitadinho, a coitadinha? Olha só que olhar diferenciado. Muitas vezes a gente já está no pior cenário e tem medo de arriscar. Ah, Thaís, e aí eu vou falar como profissional da saúde mental. A pessoa vive num relacionamento conflituoso, desgastado, sem respeito, sem conexões. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu falo, meu bem, presta atenção, você já vive o seu pior cenário nessa relação, nessa sintonia que você está. Se você ousar, arriscar viver e buscar aquilo que de fato você quer, um relacionamento saudável, trocas harmônicas, respeitosas, como deve ser, primeiro que você precisa começar a conhecer os seus limites, se respeitar e se conhecer. Ponto. E aí depois você vai vivenciar e vai transformar. Então, eu gosto muito de frases, então assim, a gente só vive o propósito quando a gente suporta o processo. E tudo na natureza tem um processo de crescimento, de desenvolvimento, de expansão. Então, como o conhecimento é libertador? Ah, eu tenho medo de sair desse emprego, dessa empresinha aqui ruim, desse salário medíocre, porque se eu não ganhar nada, e se eu ficar assim? Você já vive o seu pior cenário. Eu não tô aqui encorajando vocês a terminarem relacionamentos, saírem do emprego, mas quem sabe também não é uma possibilidade de ver assim, opa, o que eu posso fazer? O que tá nas minhas mãos para colocar e fazer esse negócio acontecer? Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazê-la por você. Então, viver é correr riscos, é a gente se colocar em jogo, a gente se colocar em movimento, né? Aí agora eu vou trazer algumas reflexões sobre, tá bom, Thaís, a gente corre risco e às vezes a gente erra, né? E a gente não pode ter situações e vivências que vão nos moldando, nos fortalecendo. Então o erro, ele ensina o que o sucesso não mostra. E aí, o que a gente poderia fazer, né? Vamos para uma parte prática aqui do vídeo, que eu adoro prática. A gente pode pegar aqui e fazer um diáriozinho e a gente anotar. Então, o diário do medo e da coragem. Ah, o que eu aprendi com essa situação? Poxa, se eu fizer isso, vai que dá errado. E se a gente muda o nosso sintonia, o nosso Wi-Fi? E se der certo, você faz o que com isso? E se você consegue realização, sucesso, concretizar, você dá conta? Você tá preparado? Ou a sua energia tá ali só no baixo, focada nas dificuldades? Então, presta atenção que os grandes feitos, as grandes mudanças, elas ocorrem nessa mudança. Olha só, agora eu vou trazer um resultado de uma pesquisa que foi feita com esportistas e pessoas em depressão. Então, alguns esportistas, principalmente os ligados da área da luta, de atividades marciais, vamos dizer assim, quando o esportista ele vai treinar, ele desperta, ele aciona uma área do cérebro que traz o prazer, a satisfação, a realização, ocitocina, que é o hormônio, né, do prazer, e irradia essa força, essa energia para todo o organismo, certo? Você sabe o que foi comprovado nessa pesquisa com pessoas depressivas? Que o estado de depressão em pessoas que ficam se lamuriando, reclamando e só nessas situações negativas, aciona a mesma área do cérebro dos atletas e eles têm como recompensa o prazer, o bem-estar em falar, reclamar e estar nesse estado mais melancólico, vamos dizer assim. Então você tá falando, poxa Thaís, você tá me dizendo que a mesma área dos atletas
é acionado numa pessoa que faz esporte, numa pessoa que faz a depressão, sim. Só que a que tem depressão, né? Não é que faz a depressão uma doença que precisa ser cuidada, medicada, tratada. É muito sério. O que eu tô trazendo é um olhar de inclusão, uma pesquisa. Prestem atenção. Então, assim, essa mesma região do cérebro é acionada. Então, a pessoa, para ficar nesse estado, nesse padrão energético, mental, físico, material, ela tem que ter algum ganho. E isso é fisiológico, é acionada essa mesma área do cérebro. Mas os sintomas, as consequências fisiológicas são totalmente diferentes. Porque uma pessoa depressiva, ela não tem energia, ela não tem ação, ela é uma pessoa apática, é uma pessoa debilitada. Existem níveis de depressão, então a gente tem o leve, o moderado, o grave, enfim, existem vários temas ou subtópicos que a gente poderia trazer, mas que não é o tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje a gente está falando sobre o medo de arriscar e as conexões que isso nos traz. Então, o conhecimento, Mestre Jesus, nosso irmão maior, já nos ensinou. O conhecimento, ele é libertador, ele liberta a dor. Só que para isso, a gente precisa se arriscar, viver, se arriscar, se colocar em movimento, porque não adianta a gente ter as mesmas atitudes, ou seja, não ter atitude e esperar resultados diferentes. A gente precisa se colocar em ação. Mais uma prática aqui pra gente fortalecer um pouco mais essa reflexão de hoje sobre quem não se arrisca apenas sobrevive, né? E não vive. Vocês podem fazer o diário da coragem, o diário do medo. Podem mudar, né, a conexão mental do se der errado e se der certo eu faço o quê? Começar a entrar nessa sintonia. Poxa, nós temos histórias de pessoas de sucesso que transformaram, pessoas que faliram, perderam milhões e depois foram lá, construíram empresas, empreendimentos que valem muito mais porque eles se arriscaram, eles acreditaram, eles enfrentaram a si mesmo. Poxa, olha que bacana. Então vamos buscar, vamos nos fortalecer. Se você abriu aqui, né, na internet, buscar histórias de pessoas de sucesso, com certeza você vai ver e você vai se inspirar. Agora, se você sintonizar notícias de desastres, dificuldades do dia, com certeza você vai ter isso. Qual é a sua sintonia? Será que você se arrisca a viver a sua melhor versão, a ficar bem, a estar bem, a ter uma coragem de se acolher, de se cuidar, de se olhar com amorosidade? Será? Eu espero que sim. Então, eu espero que esse vídeo, essa semana, traga aí um chacoalhão, que você se olhe, que você se observe, que você arrisque sorrir mais, agradecer mais, estar com você e perceba que a vida, ela tá aqui pra gente viver e os erros, eles nos ensinam que a gente pode ter novos caminhos, fazer diferente, ter novas oportunidades. Então, acolha suas emoções, se ficar angustiado, se ficar incomodado, acolha, mas faça algo bom com isso. Lembrando que nessa semana no Tarefeiras nós temos os trabalhos especiais, o Desamarra, que é com os guardiões, os senhores do Carmo, os árabes do deserto, a fraternidade de Mãe Maria e suas trabalhadoras. É uma energia universal, transformadora, de amor e muita energia de transformação. E no domingo nós temos os trabalhos especiais com os pretos velhos, o trabalho da prosperidade com esses ancestrais de amor, brandura e muitas bênçãos que nos traz. Se você está agendado nesses tratamentos, você vá lá e faça o seu tratamento. Se não está, entre em contato nos telefones que aparecem no início ou no término do vídeo para se informar se tem vaga para participar. As vagas são limitadas, então todos os tratamentos é necessário agendar previamente. E se não conseguir nessa semana,
vá no próximo mês, porque os tratamentos são mensais, mas vá, se coloque em movimento, arrisque ser feliz, ficar bem e viver a sua melhor versão. Então, um abraço carinhoso para você, ótima semana, ótimas reflexões e fique muito bem. Tchau, tchau!